Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, minhas queridas. Mais uma vez estamos aqui, é uma alegria ter você aqui com a gente, sempre tratando de algum assunto que a palavra de Deus traz para nós. E hoje gostaria de falar com vocês sobre a igreja, mas nós vamos especificamente num grupo. Mas antes de chegar lá, eu queria lembrar para nós que a igreja, ela é o corpo de Cristo, não é isso? E se nós pegássemos uma lupa e nos aproximássemos desse corpo, a gente ia observar, claro, que Cristo é o cabeça do corpo, mas os membros do corpo, ele é constituído de pessoas. E são pessoas de todas as nações, povos, línguas, de todas as nacionalidades, são pessoas de todas as cores, são pessoas homens ou mulheres, crianças, adultos, casados, solteiros. E hoje eu queria trazer uma reflexão a respeito dos solteiros. Mas hoje é uma introdução do que eu vou falar semana que vem. Por quê? Hoje eu gostaria que nós refletíssemos a respeito dos solteiros, mas não uma palavra direcionada para os solteiros, porque isso é meu desejo para a próxima semana. A próxima semana, o tema será a excelência de permanecer solteiro. E talvez o solteiro já não vai querer nem assistir, né? Mas fica aí, não desista, vale a pena a gente perceber o que a Bíblia tem para os solteiros. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o fenômeno da condição dos solteiros que tem na Igreja de Cristo. Sim, vamos colocar como um fenômeno. É um grupo que sempre existiu em todas as sociedades, em todas as culturas. Tem pessoas que são solteiras, e aqui nós podemos pensar aqueles solteiros ali 30 mais, que já estão na fase adulta, e o que a Bíblia tem para essas pessoas. Então, esse é o foco, né, dessa reflexão de hoje, pensando nos solteiros. Mas, antes de adentrarmos, eu gostaria de dizer o porquê dessa palavra e fazer um alerta. O porquê que nós vamos falar sobre esse grupo chamado solteiros, porque é um tema bíblico. A palavra de Deus em diversos locais, até o próprio Jesus fala sobre esse grupo. Jesus usa o termo eunucos, né? Alguns são eunucos, alguns são feitos eunucos, e ele traz um pouco dessa explicação que nós podemos colocar como solteiros. Mas Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vai tratar de uma forma bem robusta a respeito desse grupo, que é real. Sempre existiu solteiros e sempre vai existir solteiros. Então, Paulo ele escreve para a igreja para trazer um direcionamento sobre como os solteiros devem viver, qual é a vocação desses solteiros. E no próprio texto ele vai falar também sobre a vocação dos casados. Então, o casamento tem um foco na palavra de Deus e ser solteiro também, a gente percebe isso. Ser casado, ou melhor, o casamento é uma sombra, é um exemplo que é usado na palavra de Deus do relacionamento da igreja com Cristo. Por isso, é tão importante esse tema, e a gente pode tratar um outro dia também sobre o significado do casamento, né? Os solteiros precisam entender também sobre o significado do casamento e os casados também. Mas, então, eu vou trazer essa palavra pensando justamente nisso. É uma palavra que tem bases teológicas. E eu gostaria de fazer um alerta. Qual é o alerta? Diante daquilo que eu vou expor, eu não quero trazer um aspecto de vitimismo, nem de um sistema de opressão. Porque no mundo, a gente sabe que tem ideologias onde elas dividem a sociedade em grupos minoritários, onde esse grupo ele sofre uma determinada opressão. Então, é aquela dinâmica do oprimido e do opressor. E longe de nós aplicarmos uma ideologia dessa questão para dentro da igreja, não é? As ideologias, os grupos minoritários, apesar de identificarem problemas da sociedade,
mas nós sabemos que eles não têm um compromisso com o Senhor, não estão baseados na luz da palavra de Deus, e nós não podemos trazer isso para a igreja como um vitimismo e como um grupo sendo oprimido, de maneira nenhuma. Apesar da igreja, como eu disse, ter vários especificidades, cada pessoa é única e ela tem as suas características, né, pessoais próprias, mas em Cristo e pela cruz nós somos unidos. Então, se a cruz nos une, algumas características nós devemos ter e entender as nossas características de como nós podemos ser melhores no corpo de Cristo. Entendeu? Então, fica esse alerta dado aí para a gente. Então, para começar o nosso assunto, eu gostaria de lembrar você de um filme, que eu não sei se você já assistiu, o filme é bem triste, eu vou dar um spoiler aqui, mas vale a pena assistir se você ainda não assistiu, mas é bem triste. O nome do filme é Na Natureza Selvagem. Esse filme conta a história de um rapaz, é baseado em fatos reais, então por isso que ele é tão triste, é um drama. Esse rapaz, ele vive a vida ali na comunidade dele, e ele tinha muitos problemas familiares, principalmente com o pai dele, de relacionamento. Mas ele faz e vive da maneira que, digamos assim, a sociedade quer. Ele estuda, aí ele conclui a faculdade, mas depois que ele, tipo assim, entrega para o pai e para a mãe dele o diploma, ele agora resolve viver a vida do jeito que ele acha que é melhor para ele. E aí ele viaja, ele sai sozinho, não despede da família, ele some e a família fica muito preocupada. E ele viaja pelos Estados Unidos e ele gostaria, o desejo dele era de ficar sozinho. E ele busca isso. Ele não quer relacionamentos, ele quer ficar só e ele viaja até chegar no Alasca. Quando chega no Alasca, tá um período de neve. E aí ele acha um ônibus. E ele fica muito contente, porque ali naquele local ele encontra animais que ele pode abater e se alimentar desses animais. Ele encontra também algumas frutas, ele encontra madeira para fazer uma fogueira. Então, aquele ônibus se torna a casa dele. Mas a parte triste desse filme é que o verão chega e o alimento fica escasso e acaba, não tem mais animais que ele pode matar, não tem frutas. E então ele pega as coisas dele e ele resolve sair dali e voltar para casa, né? Ou voltar para algum lugar que ele consiga alimento, porque ele começou a sentir fome. Quando ele sai, ele percebe que ele está numa ilha. Onde ele ficou, estava tudo congelado, então ele conseguiu chegar. Mas no verão, aquela água derreteu, aquele gelo derreteu, e em volta tem um rio muito violento, um rio de corredeiras forte, que ele percebe que ele não vai conseguir atravessar. O rio é muito largo, e ele tenta, mas não tem como ele atravessar, então ele fica preso nesse lugar. E aí, assim, eu digo que o filme é triste, vale a pena você assistir, mas ele é triste porque esse rapaz, ele vai morrendo aos poucos e ele acaba morrendo de fome. Então, assim, depois encontram, né, o corpo dele e tal. E eu estou contando sobre esse filme porque no diário dele tem uma frase que ele escreveu que chama muito a nossa atenção, que diz assim: a felicidade só é real quando compartilhada. E quando você assiste o filme, no final você até chora. Porque você vê que ele desejou tanto ficar sozinho ali naquela situação, mas ele percebe que a felicidade real só é verdadeira se compartilhada. E aí, quando a gente tem solteiros na igreja, a gente entende que nós fomos criados para o relacionamento. E se um solteiro assistir um filme desse, a depender do dia, até chora depois, né? Fala, meu Deus, eu tô só. Mas como o solteiro pode lidar com a sua solteirice e como a igreja lida com esse sujeito, entendendo que a família é bênção, sem dúvida nenhuma, constituir família, ter filhos e tal, é algo maravilhoso, mas o solteiro pode viver uma vida de profunda tristeza e desapontamento, pensando, poxa, eu não sou feliz, porque eu não tenho com quem compartilhar a vida. E aí a pessoa vive dessa forma. E a igreja, amigos, familiares, podem ter essa mesma visão de olhar para aquele solteiro com uma piedade,
como se esse solteiro tivesse ainda por viver. Está vivendo o plano B, porque o plano A ainda não aconteceu. Alguns vão encarar que a vida não deu certo. Sabe quando a gente brinca de brincadeiras assim de grupos, né? E as pessoas são escolhidas, principalmente na infância, né? Já reparou que sempre tem alguém que fica por último? Talvez os amigos, os familiares olhem para aquele solteiro como você não foi escolhido. Mas sempre tem alguém tentando consolar, né? Tudo bem, um dia você vai ser escolhido, sua hora vai chegar. E muitas vezes o solteiro pode começar a desanimar da comunhão com a igreja por conta de não conseguir se encaixar, por conta de ouvir determinadas brincadeiras ou comentários que na realidade machucam. Apesar de rir ali, tá, achar engraçado, mas no final do dia a pessoa está só e aquilo ali machuca ela. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Como lidar com esse fenômeno que é real? Pessoas ficarão solteiras. Pessoas não vão casar. E aí eu trouxe algumas perguntas, poucas, para a gente poder refletir a respeito. A primeira pergunta é: por que pessoas ficam solteiras? E essa pode ser a pergunta que você faz ou você faz para alguém, ou você tem para si essa pergunta, né? Por que pessoas ficam solteiras? Sendo que em Gênesis capítulo 1 e 2, a gente vê que foi Deus que estabeleceu o casamento. A gente assiste filme como esses e sabe que nós não fomos criados para ficar sozinhos, mas para compartilhar da comunhão. E aí acontece de pessoas não casarem. Por que isso? Essa pergunta tanto atormenta familiares e irmãos, como atormenta o próprio solteiro, não é? Eu não quero e não tenho a pretensão de trazer respostas simples, porque não é simples, e também evitar reducionismos. Mas o fato é que, com o pecado entrou no mundo, houve uma desordem. Então, nós vivemos num mundo onde coisas que não deveriam acontecer, acontecem. E aí a desordem, ela se espalha em todos os âmbitos, né? Pessoas morrem muito jovens, mães perdem seus filhos, e tantos sofrimentos podem acontecer e vão acontecer por conta dessa desordem. Talvez, eu não sei se era o plano original de Deus, se o pecado não tivesse entrado no mundo, se pessoas ficariam solteiras. Mas o fato é que essa é uma realidade. Pessoas vão ficar solteiras. E da mesma forma que é natural para alguns casarem, é natural para outros ficarem solteiros. E está tudo bem com isso. Não é pecado ser solteiro, não é errado ser solteiro, não significa que a sua vida deu errado, ou que a vida da pessoa que talvez você assistindo isso, você lembre, né, de algumas pessoas da igreja ali que você conhece há muitos anos, nunca casou, e não é que tem algo de errado com essa pessoa. Simplesmente isso acontece. E eu estava meditando a respeito, assim como é natural que algumas pessoas se conheçam, aí, por exemplo, a pessoa é jovem, e de repente ela conhece alguém, aí desenvolve uma amizade, aí namora, aí fica noivo, casa, tem filhos. Tem gente que isso acontece de uma forma muito natural. Mas para outros, também de uma forma natural, os anos vão passando, a vida vai passando e o casamento não acontece. Então, nós precisamos encarar isso com a maior naturalidade. E isso está no plano de Deus, e isso Deus traz para a gente uma maneira de viver. E é por isso que, na outra semana, eu vou falar a maneira que Deus tem para nós. Mas o fato é que pessoas ficarão solteiras e está tudo bem. Não é necessariamente que a vida dela tem algo de errado e que ela está vivendo o plano B porque o plano A não deu certo, né? A segunda pergunta que eu pensei é: ser solteiro é errado? É pecado? O casamento, muitas vezes, ele é superestimado no sentido de virar uma idolatria. Por isso que nós precisamos ter uma boa teologia a respeito do casamento. Por que que Deus criou o casamento?
qual é o plano de Deus para o casamento? Muitas pessoas podem responder porque casaram de uma forma muito egoísta, pensando assim: ah, porque ele me faz bem, ele me faz feliz, eu quero ter filhos, eu não quero ser sozinho. Veja, várias respostas que a gente dê ao motivo do casamento podem ser centralizadas no ser humano, em nós, na minha necessidade. O casamento é apenas um meio para eu atingir um objetivo. Mas, diante de Deus, qual é o significado do casamento? Todas as pessoas precisam saber desse significado porque ele é maravilhoso. Tanto para nós solteiros, precisamos saber e nos alegrar com o plano de Deus e glorificarmos a Deus pela sua maneira de agir no mundo. Mas nós também precisamos entender que isso não é para todos. Paulo, ele vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 7, o capítulo todo ele vai tratar sobre solteiros e casados, mas o versículo 17 diz assim: e assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e é o que ordeno a todas as igrejas. Paulo vai falar que o ser solteiro é um dom, e aí eu sei que tem gente que vai falar assim: eu que não quero esse dom. Mas ali, Paulo vai explicar que ser solteiro é um dom, mas ser casado também. E aí a grande questão é, diante de Deus, qual dom Deus te deu? E por que ele te deu? E como você glorifica a Deus a partir desse dom? Veja que a coisa é muito mais profunda. E glória a Deus por isso, nós precisamos nos aprofundar. Capítulo 7 de 1 Coríntios é uma bênção, nós precisamos ler, porque ali, para você que é casada e está me ouvindo, Deus dá a direção do marido e da mulher de como deve viver e por quê. E para o solteiro, da mesma forma. E aí, Paulo, ele vai dizer sobre a excelência de ser solteiro, e é isso que eu vou falar na próxima semana, né? E aí, vem outra pergunta. Aqui, os solteiros podem perguntar, mas então, como eu devo lidar com a minha solteirice? Porque tem suas dificuldades, assim como a vida de casado, né? Toda a vida tem suas dificuldades, tem as suas limitações, tem as suas lutas. Como eu devo lidar? Semana que vem eu quero tratar mais sobre isso. Mas nós precisamos sempre lembrar do seguinte: a graça de Deus é suficiente para nós em nossas necessidades. O nosso Senhor está conosco. Então, você, solteiro, tem que pedir direção a Deus, assim como o casado, para viver naquilo que Deus tem te dado como um dom, que pode ser para sempre, que pode ser passageiro. Mas hoje, na condição que você está, você precisa viver o dom, o chamado que Deus tem para você. E mais uma pergunta: como os casados devem lidar com esse grupo? Porque eu disse que é um grupo. Eu falei no início que é um fenômeno que acontece. E nós não podemos ficar surpreendidos e incomodados de olhar para aquele grupo e achar que tem algo de errado e achar que a vida deles ainda não está caminhando por falta de uma compreensão do que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Então, por isso esse incômodo. E aí tem uma mulher, que ela é uma professora americana, Paige Burton. Ela escreveu um artigo sobre essa questão de ser solteiro e de como igrejas costumam lidar com os solteiros. E isso não é uma questão só de uma igreja local, mas de uma forma geral, ela abrange até a igreja do Ocidente. Não consegue lidar com os solteiros, colocando os solteiros como se estivessem no plano B. Então, como se estivesse na rodoviária. O ônibus ainda não chegou. Então, essa pessoa ainda está em pausa, esperando a vida começar. Mas nós não podemos enxergar dessa forma. E aí ela vai trazer, no seu artigo, algumas colocações de pessoas. E aqui eu vou dizer maneiras que a gente não deve tratar o solteiro, né? Como não tratar esse grupo. Ela fala que tem algumas pessoas que usam algumas palavras e frases, talvez para consolar, para animar esse jovem, mas não ajuda muito, né? E aí ela usa alguns exemplos. O primeiro exemplo, ela fala assim: assim que você aprender a encontrar satisfação somente em Deus, ele colocará uma pessoa especial em sua vida. Então, talvez alguém diga isso para outro, né? Quando você
aprender a se satisfazer em Deus, aí ele vai colocar alguém em sua vida. Aí ela fala assim, como se a bênção de Deus fosse obtida por mérito ou por nos mostrarmos contentes, né? Quantas pessoas casadas não são contentes? Então, não pode usar isso como um parâmetro. Outros vão dizer, você escolhe demais, e por isso você é solteiro. E aí ela diz, como se Deus estivesse frustrado com os nossos caprichos e escolhas, e por isso ele não consegue achar ninguém para nós, né? Outra pessoa pode dizer, como solteiro, você pode se dedicar inteiramente à obra do Senhor. Isso é verdade, mas é como se Deus exigisse mártires emocionais para realizar sua obra, na qual o casamento não tem lugar, né? Então, será que é isso? Temos que refletir, né? E por fim, ela diz assim, que alguém pode dizer, para que você possa se casar com alguém maravilhoso, o Senhor precisa antes transformar você em uma pessoa maravilhosa. Como se Deus concedesse o casamento como uma segunda bênção, depois de a pessoa alcançar um estágio satisfatório ou uma espiritualidade mais elevada do que os demais. Então, os casados e muitas pessoas podem lidar com os solteiros no desejo de consolar, de ajudá-los, mas da maneira errada, colocando o foco naquilo que eles não têm. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e meditar naquilo que nós já temos e que Deus nos deu. Aí ela conclui mais ou menos o seu artigo dizendo o seguinte, olha só que frase interessante para os solteiros. Ela diz, não sou solteira porque sou espiritualmente instável demais para merecer um marido, nem porque sou tão espiritualmente madura que não precise de um marido. Sou solteira porque a bondade de Deus para comigo é muito generosa, porque é o melhor para mim. Quem é solteiro e pensa dessa forma entende que a bondade de Deus está sobre os seus filhos. Quem é casado e olha para os solteiros precisa entender a bondade de Deus está sobre aquela pessoa. E não é porque ela não merece ou ela tem algo de errado, mas é porque o chamado de Deus para nós tem algumas implicações. Assim como é desafiador ser casado, constituir família, também tem seus desafios ser solteiros e viver da maneira que Deus deseja. Então, meus irmãos, nós podemos ver com o Senhor que ele nos mostra como devemos tratar uns com os outros, com idosos, com crianças, com homens, com mulheres, com solteiros, com casados, como deve ser a nossa relação dentro do corpo de Cristo. Jesus disse isso. Ele disse em João 12:15, né? O mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Nós precisamos nos dedicar ao amor uns para com os outros. E o amor envolve cuidado. Aí me faz lembrar Tiago 1:27. Tiago fala que a pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Então, como corpo de Cristo, nós precisamos tentar sair das nossas bolhas e não nos fecharmos no grupinho de solteiros andam com solteiros, casados andam só com casados, e essas divisões, mas nós precisamos nos importar uns com os outros e buscar sermos bênçãos para os nossos irmãos. Há irmãs solteiras que já estão aí na casa dos 70, 80 anos. Como nós podemos ser bênção para essas irmãs? Nós precisamos desenvolver relacionamentos e não reduzir aquela pessoa para o seu estado civil e só conversar com ela a partir da sua solteirice. Mas a pessoa é muito mais do que isso. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Como está as irmãs solteiras da sua igreja? E os solteiros, como está os outros solteiros ou os casados, as casadas, né? Nesse relacionamento, nós temos nos importado uns com os outros, nós temos levado as cargas uns dos outros, nós temos desenvolvido amizades profundas, verdadeiras, uns com os outros, nós temos nos preocupado em cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Quantas jovens solteiras a gente tem se preocupado de como ela vive, né? Ela vive com os pais, ela vive sozinha, ela tem tido segurança ao sair, talvez, da igreja e chegar na sua casa. Ela tem conseguido emprego.
a vida ela é cheia de tantas coisas, nós precisamos nos importar com o todo e orarmos e desenvolvermos boas amizades, porque a vida do ser humano é muito abrangente. Jesus, quando ele estava, e a gente vê, né, os encontros de Jesus com as pessoas, ele sempre tinha um olhar na eternidade e não ficava focado em coisas passageiras. Uma vez, uns fariseus chegaram até Jesus e disseram para ele: Senhor, essa mulher aqui já casou uma vez, aí depois ela casou de novo, porque na lei judaica tinha isso, né? Se a mulher era casada e não teve filhos com o marido, o irmão do falecido tinha que casar com ela para ela poder gerar um descendente para o marido. E aí esses fariseus tentando pegar Jesus dizem: olha, uma mulher casou e ela não teve marido, aí o irmão do falecido casou com ela, também não teve filhos, e a coisa foi assim, de maneira que ela casou com 7 irmãos, né? Para ter descendência. Aí eles disseram: e lá no céu, como é que vai ser? Ela vai casar com quem? Lá no céu, né? E aí Jesus, ele diz que no céu nós não casaremos, nem nos daremos em casamento. Por quê? Porque o casamento é uma sombra do que vai acontecer. É uma sombra de quê? Do nosso relacionamento com Cristo. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Está sendo santificada, preparada para nos encontrar com o noivo. Quando nós encontrarmos, nós estaremos nas bodas, na festa com esse noivo. E aí todas essas coisas são passageiras, porque agora tudo ficou real. Nós estamos diante do nosso Deus. Então isso é passageiro. Jesus sempre tinha um olhar na eternidade. Os nossos relacionamentos precisam ter esse olhar na eternidade. Essa pessoa tem caminhado com Deus. Como eu posso abençoar essa vida? Como eu posso caminhar com os meus irmãos de maneira a suprir as suas necessidades, a perceber quais são as suas fraquezas e carregar os seus fardos, porque na palavra de Deus a gente vê muita mutualidade, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros. Esse tem que ser o nosso foco diante das pessoas diferentes que estão ao nosso redor, quer casados, quer solteiros, quer idosos, quer jovens. Nós precisamos sair da nossa bolha e começar a enxergar o outro nessa complexidade, mas também com um olhar na eternidade. Então, irmãos, solteiros, sempre teremos conosco. Precisamos lidar com cada grupo em amor, em santidade, em bondade, diante do nosso Deus. Eu espero ter ajudado você a melhorar a visão a respeito desse grupo. Se você quiser deixar alguma pergunta aí no vídeo, fique à vontade, depois a gente pode conversar mais a respeito. E semana que vem eu quero trazer sobre essa excelência de ser solteiro, porque eu sei que tem muita gente frustrada, ansiosa, preocupada com a falta que o casamento lhe faz, mas nós precisamos lembrar, então, para que Deus nos chamou, e esse chamado se constitui de quê? A vida de solteiro é diferente daquele rapaz que ficou no ônibus. Ele escreveu que a felicidade só é real quando compartilhada. Deus nos deu a bênção de uma igreja. Então, a nossa felicidade pode ser compartilhada. Jesus disse que aquele que deixasse ele teria pais, irmãos, mães. Então, um grupo muito grande de família Deus nos deu. A nossa família real é a igreja. Então, Deus supriu a nossa necessidade. Nossa felicidade pode ser compartilhada no corpo de Cristo. Então, Deus supriu a nossa necessidade. Mas vamos conversar mais sobre solteiros também na semana que vem, tá bom? Obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus abençoe e até a próxima.